E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui de volta agora para a gente continuar a nossa parte falando sobre ponteiros. Eu passei no vídeo passado como que o computador trabalha com a memória, certo? A gente fez uma revisão do que é a stack, ou seja, o empilhamento, como que o programa e o sistema operacional empilham as variáveis do seu programa uma seguida da outra, e à medida que as variáveis vão sendo liberadas da memória, elas vão voltando como uma escala, botar assim como uma pilha, pensa como uma pilha de livros. Você vai colocando cada variável como sendo um livro, você vai empilhando elas uma em cima das outras. À medida que você sai de um escopo e as variáveis que estavam dentro daquele escopo são liberadas da memória, você vai retirando aquelas variáveis, entre aspas, do topo da pilha de livros e ficam só as variáveis que estavam antes. Você vai empilhando e retirando elas à medida que o programa vai sendo executado. Hoje a gente vai ver como que a gente pode trabalhar com esses endereços de memória em linguagem C, para resolver um problema bastante prático. Vamos começar falando de um problema, por exemplo. Vamos criar um programinha aqui. Include stdio, int main, torna zero, salvar isso aqui ponteiros, vou chamar isso aqui de ponteiro.c. E a gente vai querer resolver um problema bem prático aqui, que é a seguinte coisa. Digamos aqui que eu queira construir uma função que modifica o valor de uma variável. Olha só, vamos botar aqui. Vamos criar uma variável x inteira. Vou atribuir o valor 12 para ela. E digamos que eu queira criar uma função que aumenta o valor dessa variável x em 1. Ou seja, uma função que faz esse papel aqui, ó. Certo? Então vamos criar uma função aqui. E essa função vai fazer o trabalho de aumentar o valor da variável x. Uma maneira que a gente tem é fazer a função retornar inteiro, certo? Inteiro, vou chamar de aumenta 1. Aí você passa o valor, inteiro valor. E aí o que acontece? Retorna valor mais 1. E aí você faz o quê? X igual, aumenta 1, x. Printf, vamos colocar aqui x igual, aqui, barra n. E vamos colocar aqui x. Isso deve funcionar. Você não comete nenhum erro. Então, gcc ponteiro.c menos o ponteiro.ese. Ponteiro tá aqui. O que ele fez foi aumentar. O valor de x começava com 12. Aí você passou esse valor de 12 para dentro daqui. E depois você devolveu o valor, como retorno aqui, o valor de 13 que você colocou como. Você atribuiu como valor para a variável x. Mas se a gente olhar em termos de memória, o que aconteceu? A gente reservou um espaço de memória para a variável x, colocou o valor 12 lá dentro, e quando chamou a função aumenta 1 aqui, o que ele fez foi criar um novo escopo, ou seja, quando ele vem daqui para cá, para resolver isso aqui, ele criou um novo escopo aqui dentro. Dentro desse novo escopo, ele criou uma nova variável chamada valor, e ele atribuiu esse valor aqui para o número x que você colocou aqui. Em outras palavras, ele fez uma cópia do valor da sua variável e atribuiu para esse valor, para essa variável, o valor aqui que está dentro desse escopo. Ok? Então, o que ele fez aqui, copiou o valor de 12 para dentro desse valor, somou 1 e devolveu o valor. Quando ele devolveu, o que ele faz é, ele matou esse escopo, mas antes de matar o escopo, ele atribui o resultado para a variável x aqui.
Então, o que a gente tem, no final das contas, é uma atribuição aqui do resultado dessa função para a minha variável x, e isso faz com que a função, faz com que a minha variável x aumente em 1 o seu valor. Agora, digamos que o que eu queira fazer não é fazer uma cópia do valor e trabalhar com essa cópia, mas sim, eu gostaria de trabalhar com a própria variável x. Nós vamos ver um exemplo daqui para frente, logo em seguida. Mas digamos aqui, eu quero criar uma função, não que faça uma cópia do valor de x, aumente o valor dessa cópia, e o resultado desse aumento eu jogue de volta para a variável x. Eu gostaria de pegar o valor de x e aumentar. Então, como que funcionaria isso? Isso daqui que eu estou fazendo está criando uma cópia, certo? Eu gostaria de tirar isso daqui, ó. Eu gostaria que aumenta 1 fosse uma função que pega essa variável x e aumenta em 1 o valor dela. Como fazer isso? Primeiro aqui, notar que isso aqui, por ser uma função, aliás, por ser vou colocar assim, uma subfunção, subprograma, aqui tem que ser com void, porque eu não vou devolver nada. O propósito dessa função é aumentar o valor de x. Só que quando eu passo isso aqui agora do jeito que está, isso daqui não, como ele está fazendo uma cópia, ele não vai aumentar o valor de x. Olha só, vamos salvar isso aqui. E o que é que ele vai fazer? Ele declara a variável x, aloca o endereço de memória para essa variável x, executa a função aumenta 1, passando o valor de x para essa variável valor aqui dentro desse escopo. E no caso aqui, como ele não tem um retorno, eu deveria fazer o quê? Valor igual valor mais 1, por exemplo. Só que isso aqui só modifica o número dentro da variável valor que está dentro do escopo. Ou seja, na hora que ele sair do escopo, essa variável valor vai ser desalocada da memória e o resultado que ele vai produzir é absolutamente nada. Então, na hora que eu pedir para ele compilar isso aqui e imprimir, a gente vai ver que o valor de x continua sendo 12. Ou seja, o valor dessa variável não foi modificado. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é passar o endereço de memória em que essa variável está alocada. Então, eu gostaria de passar o endereço de memória, e aí essa função aqui vai ser capaz de acessar aquele endereço de memória da variável e modificar o conteúdo daquele endereço. E aí sim eu vou estar modificando diretamente o quê? A minha variável x. Só que olha só, se eu passo só isso daqui, eu passo o endereço de memória, ele passa como inteiro, ele vai aumentar em um endereço de memória, mas não vai fazer nada. Então eu preciso ter alguma ferramenta que me permita, dado que eu tenha um endereço de memória, eu consiga acessar o conteúdo que está dentro desse endereço. E para fazer isso, a linguagem C nos fornece uma ferramenta chamada de ponteiro. Então, olha só, recordando do vídeo anterior, nós vimos que o operador e comercial atua em, vou botar assim, pegar ou devolver endereço de memória de uma variável. Certo? Então, do jeito que a gente fez aqui, ó, se a gente passar, ao invés da variável x para minha função, eu passar e comercial x, eu estou pedindo para a linguagem C passar para a minha função o endereço de memória na qual a minha variável x foi alocada. Só que uma vez que eu passei o endereço de memória, eu preciso de uma outra função, alguma outra funcionalidade que me permita modificar o conteúdo desse endereço de memória.
E para isso que existe, vou botar mais destaque aqui, bem mais destaque, operador asterisco, também chamado de ponteiro. Também chamado de ponteiro. E a ideia de que vocês têm para pensar, que eu quero que vocês pensem nisso aqui, é que esse operador aqui, ele trabalha, vou escrever aqui. Este operador trabalha duas formas diferentes. A primeira delas é quando você coloca esse asterisco aqui do lado de um tipo. Como, por exemplo, aqui. Eu poderia declarar aqui int, por exemplo, assim, int asterisco y. E o que isso aqui faz? Quando você coloca o asterisco do lado de uma de um tipo de dado, o que você está falando é que essa variável y ela vai conter um endereço de memória para uma variável inteira. Isso é um indicador para a linguagem C de que você está tentando acessar um endereço de memória, que dentro desse endereço de memória você tem uma variável inteira ali. Isso serve para você, para a linguagem C, saber, voltando no vídeo anterior que eu passei de introdução à memória de computadores. Quando você aloca uma certa variável na memória, ele aloca um certo número de quadradinhos ali, certo? Se eu estou querendo acessar os valores que estão dentro daquele endereço de memória, dentro daqueles quadradinhos coloridos, eu preciso indicar qual é o tamanho dessa memória, certo? Senão eu posso pegar, ao invés de 4 quadradinhos, eu posso pegar 5, ou 6, ou 8, não sei. E para indicar para a linguagem C qual é o tamanho, qual é a quantidade de quadradinhos que ele precisa pegar, você informa através do tipo de dado que você coloca antes do asterisco. No caso aqui inteiro, indicando que 4 quadradinhos, no caso, 4 bytes. Então, isso aqui está indicando que a sua variável y é um ponteiro para inteiro. Então, vou escrever aqui direitinho, ó. Primeiro tipo, declarar uma variável seguida de asterisco. Isso indica que você está declarando um ponteiro para o tipo de dado declarado. Ponteiro significa que a variável está guardando não um dado, mas um endereço de memória. Então, todos os ponteiros que a gente for declarar vão ser sempre endereços de memória que estão sendo guardados ali dentro. Então, por exemplo, aqui, essa variável int estrela y vai guardar um endereço de memória. Então, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, y igual ao endereço de memória da variável x. Isso é uma operação válida. Uma vez que eu faço isso daqui, agora essa variável y aqui vai estar apontando para o endereço de memória da variável x. Ou seja, em outras palavras, mexer no conteúdo da memória apontada por y ou mexer na variável x vão representar a mesma coisa. Em outras palavras, quando eu faço um ponteiro, eu estou mexendo diretamente lá no endereço de memória. Se o endereço de memória que eu estou colocando aqui é o da variável x, isso significa que mexer no conteúdo da memória apontada por y é a mesma coisa que eu mexer
no conteúdo da variável x. Em outras palavras, quando eu faço isso aqui, eu estou falando que y aponta para x. E que mexer dentro do conteúdo de y é a mesma coisa que mexer no conteúdo da variável x. Esse é o primeiro tipo de forma com que esse operador asterisco aqui, operador estrela, como vocês quiserem chamar, vai trabalhar. Ou seja, que é declarando uma variável como um ponteiro de memória. A segunda forma que esse operador trabalha é operando em cima da variável que você já declarou. Então, operar em uma variável do tipo ponteiro de algum dado, algum tipo de dado. O que isso vai fazer é o chamado desreferenciamento. Vai desreferenciar essa variável. O que significa isso? Antes de escrever aqui o que se vai fazer, vamos representar aqui. Ó. Eu criei aqui um ponteiro para inteiro e chamei esse ponteiro de y. Em seguida, eu falei que esse ponteiro, ou seja, o valor de y aqui, vai ser o endereço de memória da variável x. Então, agora, essa variável y está apontando para a variável x. Agora, como essa variável y contém um endereço de memória, se eu quiser acessar os dados que estão dentro desse endereço de memória, eu preciso fazer essa operação que eu chamei de desreferenciar o ponteiro. Eu faço isso utilizando também esse operador asterisco. Da seguinte forma: asterisco y, por exemplo, igual a 13. Se eu fizer isso, eu estou falando aqui nessa linha. Se, como y é um operador, como y é um ponteiro, eu gostaria que você fosse dentro do endereço de memória desse ponteiro e mudasse o valor dentro do endereço de memória para 13. Então, olha só, se eu vier aqui agora, deixa eu comentar isso aqui rapidamente. Se eu olhar o que aconteceu aqui, olha só. Eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas é razoavelmente simples. Olha só, eu criei um ponteiro de inteiro e eu chamei de y. Então, isso quer dizer que essa variável y tem que guardar dentro dela um endereço de memória. Em seguida, eu falei que a variável y vai receber o endereço de memória da variável x. O que eu estou fazendo nessa linha seguinte, a próxima linha, é a seguinte coisa. Eu estou pegando a variável y, que contém o endereço de memória da variável x, e estou pedindo para acessar o conteúdo que está dentro daquele endereço de memória, utilizando esse operador asterisco aqui. E uma vez que eu acessei o conteúdo desse endereço de memória, eu estou atribuindo o valor 13 para o conteúdo do endereço de memória. Então, efetivamente, o que eu fiz aqui foi eu modifiquei o valor da variável x de 12 para 13. Diretamente, eu fui lá no endereço de memória da variável x e mudei de 12 para 13. Então, se eu vier aqui, se eu continuar aqui, ó, printf o valor de x, eu vou verificar que o meu valor de x mudou de 12 para 13. Então, vamos compilar isso aqui. Se eu fiz tudo certinho, ele deve compilar corretamente. Se eu rodar ponteiro.exe, eu vou verificar que o valor de x mudou de 12 para 13, que é o que de fato aconteceu. Então, com esse operador aqui, vamos escrever aqui rapidinho.
A segunda forma desse operador asterisco trabalhar é desreferencia o ponteiro acessando diretamente o conteúdo que se encontra no endereço de memória. Então, desreferenciar significa acessar diretamente, acessar diretamente o conteúdo que se encontra no endereço de memória. Acessar o endereço de memória, vou chamar só simplesmente assim. Endereço de memória. Então, agora, com isso, nós temos uma maneira de passar para funções, por exemplo, o endereço de memória das variáveis que a gente quer alterar. Então, vamos modificar isso aqui. Vamos botar de volta a nossa função aumenta 1 aqui. E agora eu vou passar o endereço de memória da variável x. Aqui dentro, como eu falei, tem um novo escopo, certo? E as variáveis que estão aqui, você cria aqui, ficam dentro desse escopo. Eu posso, por exemplo, criar então aqui um ponteiro para inteiro. E eu vou chamar aqui, só para ficar claro que é um ponteiro, p-valor. Ponteiro para o valor da variável. E agora, eu posso modificar o valor do que está dentro do endereço de memória, que foi passado aqui para a minha função, desreferenciando esse ponteiro. Então, eu faço isso aqui, ó. O conteúdo dentro do endereço de memória de p-valor, certo? Porque eu estou utilizando esse operador aqui, vai ser igual ao próprio conteúdo do endereço de memória que está em p-valor, só que eu vou somar mais um. Então, o que eu faço aqui, nessa linha, é simplesmente acessar o endereço de memória dessa variável inteira que eu passei e aumentar em 1 o valor lá dentro do endereço de memória. Então, olha só, eu posso apagar isso aqui, não vou precisar agora. E vamos verificar o que está acontecendo aqui nesse programa, do jeito que está aqui. Eu estou criando uma variável x com valor de 12, variável inteira. E estou passando para a função aumenta 1 o endereço de memória dessa variável x. Na minha função, eu crio um ponteiro para inteiro que vai receber o endereço de memória de x. Ok? E o que eu faço é, depois, eu desreferencio esse endereço de memória, ou seja, eu acesso diretamente o conteúdo que está dentro do endereço de memória e eu aumento em 1 o que está lá dentro. Eu saio da função e eu peço para imprimir o valor de x. Então, em tese, o que vai acontecer é a função aumenta 1 vai acessar diretamente o endereço de memória da variável x, aumentar em 1 o que tiver lá dentro, e depois voltar para a minha função principal e imprimir o que tiver dentro da variável x. Se eu compilar e rodar, ponteiro.exe, novamente ele modificou x para 13. Então, se a gente olha para esses dois operadores aqui, o operador e-comercial e o operador asterisco, eles meio que fazem um trabalho inverso. O operador e-comercial pega a variável e me dá o endereço de memória, e o operador asterisco pega o endereço de memória e acessa o conteúdo. Então, por exemplo, a gente pode tentar combinar esses dois operadores para produzir uma identidade. De que maneira? Olha só. Se eu escrevo isso daqui, eu estou me referindo ao endereço de memória da variável x, correto? Se eu coloco isso aqui entre parênteses e eu peço para desreferenciar isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o endereço de memória da variável x
Estou pedindo com esse operador aqui para ir dentro do endereço de memória e fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, colocar 22. Vocês conseguem ver como esse operador está desfazendo o que esse aqui fez? Esse operador pediu o endereço de memória e esse operador o que ele está fazendo é indo lá no endereço de memória, dentro do conteúdo do que está na memória. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, desreferencia o endereço da variável x, é a mesma coisa, a mesmíssima coisa de eu fazer x igual a 22. Você consegue enxergar isso? Espero que sim. Eu vou deixar isso aqui e vou compilar para ver que de fato vai funcionar. Olha só, com isso aqui eu fiz conteúdo dentro do endereço de memória da minha variável x, eu coloquei 22 lá dentro. E eu estou pedindo para aumentar 1 logo em seguida. Então, ele tem que imprimir 23 no final aqui depois que eu compilar. Ponteiro.exe 23, como eu esperava. Ok, gente? Então, com isso aqui, a gente consegue aumentar o poder que a gente tem sobre nossas funções e as nossas variáveis de maneira séria. Aumenta muito o nosso poder. Por exemplo, a gente pode criar aqui. Vamos criar uma função aqui só para a gente brincar um pouquinho. Só para dar mais um exemplo. Digamos que eu crie aqui uma string, então char texto, digamos. Eu vou colocar, sei lá, char de 10, uma string de 10 caracteres. Lembrando que você tem que deixar um espaço aqui para o caractere /0, que é o caractere de finalização da string, para indicar que a string termina naquele ponto de endereço de memória. Vamos colocar aqui, por exemplo, A, B, C, D, E, F. Já está legal para mim. Essa string aqui. E eu vou querer criar uma função que modifica essa string aqui, aumentando em 1 cada caractere desse aqui. Então, por exemplo, o A tem que ir para B, o B tem que ir para C, o C tem que ir para D, ou seja, somar em 1 no alfabeto. Então, como que a gente poderia fazer isso? Deixa eu tirar essa variável x, tirar essas coisas que a gente fez aqui. Vou tirar isso daqui também. Isso aqui eu vou deixar. Texto igual %s, que é uma string, e eu vou imprimir o conteúdo de texto. E aqui no meio, eu vou querer criar essa função que modifica a minha variável texto. Eu vou criar aqui uma função chamada de hot1. Rotaciona em 1 no alfabeto cada uma das letras. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou criar uma função void, que é um método que eu vou querer criar. Ele vai modificar a minha variável texto que eu vou passar para essa função. Hot1 vai rotacionar em 1 o meu alfabeto. E aqui eu vou passar um ponteiro char. Vamos ver o que eu coloco aqui de nome de variável. Eu vou colocar nome. Tá ótimo. Não, string. String acho que vai ficar legal. Então, olha só. Essa função aqui vai receber um ponteiro para char, que eu chamei de string, o nome. E para o que eu quero fazer aqui, eu quero modificar todos as letras aqui, entre aspas, somar mais um em cada uma das letras. Vou precisar de um tamanho também. Então, vou botar aqui um inteiro tamanho. E aqui, basicamente, eu vou transformar cada uma dessas letras. Então, for int i começando de 0. I menor do que tamanho. I mais mais.
Então, para cada uma das minhas letras, eu vou acessar aqui, ó, string i. Lembrando que vetores, o próprio a variável texto aqui, por exemplo, se eu tentar imprimir só o texto, como que eu vou dizer? Se eu imprimir simplesmente isso aqui, printf, %d, texto, essa variável texto aqui, ela guarda o endereço de memória do primeiro item do meu vetor. Isso aqui é um vetor de char. Então, essa variável texto aqui sozinha está guardando o endereço de memória do primeiro caractere, que é esse caractere aqui, o A. Vou tirar isso aqui de volta. Então, como isso aqui, eu estou passando, eu vou passar para essa função um ponteiro, ou seja, vou passar o endereço de memória da minha string, eu vou conseguir acessar cada um dos elementos utilizando normalmente esse operador aqui, que é o chave. Olha só, string i vai receber string i. Só que eu quero converter isso daqui. Isso aqui é uma letra, certo? Eu gostaria de converter isso para um número, somar 1 a esse número, e depois converter de volta para um char. E para isso eu vou utilizar casting, ou seja, uma conversão que o próprio C++, a própria linguagem C nos fornece. É a seguinte forma. Se eu botar assim, ó, int string i, ele vai converter o que tiver na frente aqui para inteiro. Eu posso converter para o que eu quiser. Posso converter para char, posso converter para double, posso converter para o que eu quiser. E o compilador vai tentar converter isso que você colocou na frente aqui para o tipo que você pediu. Então, nesse caso aqui, eu quero converter a minha letra, que eu coloquei aqui, para inteiro. E essa conversão ele vai fazer através da tabela ASCII que eu mostrei no vídeo passado de introdução à memória de um computador. Se vocês quiserem saber como que funciona essa conversão, vocês podem colocar diretamente no Google, tabela ASCII, que vocês vão ter em vários sites. Se vocês colocarem nas imagens do Google, tem várias tabelinhas que mostram como faz essa conversão entre caractere e inteiro. Então, olha só. Estou transformando meu caractere para um inteiro. Vou somar mais 1. E o resultado disso aqui, eu quero converter de volta para char. Nota que o que eu estou fazendo aqui, eu vou estar modificando diretamente no endereço de memória de cada um dos caracteres que estão aqui. Então, quando eu estou passando aqui, uma vez que eu implementei a função, né? Então, hot in, vou passar o endereço de memória, texto, e eu vou passar também o tamanho do endereço de memória. Para o caso aqui, para poder fazer isso de forma efetiva, eu vou precisar calcular o tamanho dessa string. Você pode criar uma função que recebe essa string aqui, sai procurando qual é o caractere de finalização da string e depois retorna o número da posição, ou seja, isso vai te dar o tamanho da string, ou você pode também incluir aqui string.h, que te dá a função strlen, que vai retornar o tamanho da string. Então, fazendo isso aqui, ó, essa função que eu criei, hot1, vai acessar diretamente o endereço de memória onde estão esses valores e vai modificar lá no endereço de memória. Então, com isso, a gente está passando diretamente a nossa variável para que a função possa modificar o conteúdo da nossa variável. Então, vamos ver se ele vai fazer isso aqui vai fazer direitinho. Vou fazer a seguinte coisa, vou copiar esse printf aqui para cima, antes da modificação, certo? Ele vai fazer a modificação e depois vai imprimir. Vamos ver se vai funcionar. Se eu não fiz nenhum erro, ele deve fazer. Então, vamos lá, ponteiro.exe. Então, olha só, ele fez exatamente o que a gente queria. A letra A virou a letra B,
A letra B virou a letra C virou a letra D, e assim sucessivamente. Nota que ele fez isso não fazendo uma cópia da nossa variável texto, e sim modificando diretamente a variável texto lá nos endereços de memória. Então, esses operadores aqui, asterisco e comercial, ou seja, um operador que a gente pode chamar de referência e desreferência, pode chamar assim também. Esses operadores vão ser responsáveis por fornecer uma maneira em que funções podem modificar as variáveis que a gente está querendo trabalhar. Isso pode ser útil, por exemplo, isso eu devo passar para vocês, talvez como exercício, criar uma função que faça a multiplicação de duas matrizes. Então, por exemplo, aqui, você pode criar uma função void multiplica matrizes e vai receber. Isso aqui vai ser exercício mais para frente. Posso dizer. Vocês ainda precisam de mais algumas coisinhas para poder fazer essa coisa de multiplicar matrizes, tá? Mas você vai passar uma matriz por ponteiro, então, por exemplo aqui, vamos dizer que é uma matriz de inteiros, então, vai ter que ter dois coisinhas desse aqui. Eu vou explicar mais para frente por quê. Então vai ser matriz 1, int, dois coisinhas, dois asteriscos, matriz 2, int 2, matriz resultado. E com isso aqui você vai trabalhar diretamente com essas duas matrizes e também com a terceira matriz que vai conter o resultado da multiplicação. Então com isso você consegue criar uma função que vai direto nas suas matrizes, faz o trabalho com elas que tem que ser feito e você consegue guardar o resultado diretamente dentro de uma variável que você queira. Isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Ok, gente? Por enquanto eu quero que vocês entendam só como é que funciona esse operador asterisco e como que funciona o operador e-comercial. Tudo bem, gente? Então, por esse material, acho que vai ficar por isso daqui.